Eu já vim aqui no canal falar mal sobre o episódio 9 e sobre a bomba que foi o episódio 10, porque aquela ali foi muito ruim, meu Deus. E hoje, meus amigos, eu vim trazer novas coisas, novas notícias. O episódio 11 e 12 que, olha, conseguiram desapontar as minhas baixíssimas expectativas sobre a obra. E eu digo o 11 e o 12, mas nem tanto o 11 e mais o 12, porque o 12 sim foi uma baita de uma bomba, meus companheiros. Meu Deus, que episódio foi esse? Tanta coisa ruim em um episódio só, cara. Essa adaptação foi, sem sombra de dúvidas, uma das piores que eu já vi em animes e eu não tô brincando. O começo do anime até que tava bom, só que esse final dele, sinceramente, foi completamente desperdiçado. E eu vi nos outros vídeos pessoas reclamando sobre spoilers. Mas, meus amigos, deixem-me falar uma coisa para vocês. Nesses vídeos aqui eu estou contando o que mudou e o que deveria ter acontecido durante os episódios. Então é claro que se o episódio cortou uma cena e eu trago ela para falar dela para vocês, vai ser um spoiler, porque você não viu ainda porque o episódio cortou ou mudou ela. Então sim, esses vídeos contêm spoilers, obviamente. Além disso, tá no título também. Está no título, vocês já deveriam saber que sim, possui spoiler. Então, apenas para reforçar, sim, esse vídeo aqui contém spoilers, afinal eu estou contando o que realmente aconteceu e que o anime cortou ou rushou de uma forma diferente. Então estejam avisados que se você não gosta de spoiler, não assista esse vídeo. E aproveita também que você já está aqui e se inscreva no canal para ficar por dentro dos próximos lançamentos. Eu tenho muitos vídeos que eu sei que você vai gostar também. Deixa o seu likezão bolado, porque o seu like me ajuda muito e apoia muito o meu trabalho. Então agora, vamos para o anime. A primeira coisa que eu gostaria de dizer é que a sequência de eventos já foi sim diferente do normal. Claro, isso é uma coisa comum que acontece em várias obras diferentes, então eu não vou ser chato nesse ponto específico. Coisas sim mudam de lugar para outro, por exemplo, uma coisa que aconteceria mais pra frente aconteceu mais cedo, e uma coisa que aconteceu mais cedo aconteceu mais pra frente. Isso, infelizmente, em adaptações é completamente normal, então eu não vou ser chato. Porém, eu preciso falar sobre isso para dizer que muitas pessoas que viram o original ficaram confusas por causa disso, porque querendo ou não, sim, confunde. Você esperava ver uma coisa e do nada é outra que era mais pra frente, então sim, confunde, ok? Não vou reclamar muito sobre essa mudança de eventos, mas uma coisa que sim confunde bastante e tira parte da experiência que você queria ter assistindo o anime. Então, começando com as comparações, primeiramente, o Caim não descobriu sobre a debandada de monstros a partir do seu mordomo não, meus amigos. Não foi o mordomo dele que recebeu uma carta do pai dele, onde ele ficou sabendo através dele e então voltou para a Grácia. Não é assim que acontece. Após conseguir a façanha de conseguir convocar um Lorde Demônio durante a sua aula e receber uma bronca enorme do próprio rei, o Caim voltaria para sua vida comum, amigos. Aqui não teve nenhuma emergência imediata. O Caim então iria para a guilda dos aventureiros, receber uma missãozinha e ficar tranquilo fazendo seu trabalho como sempre. Lá na guilda, ele teria pedido um trabalho rápido para ser feito imediatamente, pois ele tinha aula no dia seguinte, onde a Hetia, que seria recepcionista, mencionaria um pedido que veio do território de Grácia para a subjugação de monstros, e no caso, Grácia é a terra natal de Caim. Com isso, o Caim voltaria para a Grácia, e então veria as pessoas evacuando a cidade com pressa, com medo de, claro, estarem em perigo, e perceberia que tem algo de errado acontecendo. Logo, ele iria ir para a guilda de Grácia, para ganhar mais informações sobre o que estava acontecendo. A Rude então falaria sobre os monstros estando estranhos, e se tornando mais ferozes do que o comum, tanto que vários aventureiros começaram a ser feridos por eles, o que foi bem complicado para todos, afinal, com mais feridos e menos aventureiros ativos, os monstros ficaram ainda mais soltos e, claro, mais ferozes do que nunca. E, inclusive, aqui o Caim até mesmo curaria pessoas feridas, afinal a magia de cura dele é superior a de qualquer outro padre ou pessoa. Ele é o apóstolo dos deuses e a pessoa mais forte do continente. Onde vocês se lembram que nos vídeos anteriores eu disse que o Caim não encontraria suas professoras naqueles episódios fillers, porque assim é tudo filler, o episódio 10 praticamente? Então, é aqui onde ele realmente encontraria suas professoras no seu reencontro depois de anos com a Nina e com a Millie, onde inclusive aqui elas estariam com o Cloud, e então teria aquele plot dele conhecendo o Cloud, tipo, caramba, vocês são irmãos, eu não sabia, e tudo mais. Então aqueles acontecimentos aconteceriam apenas aqui. E claro, a maior parte das coisas que eu estou falando agora vem do episódio 11, mas calma, é que eu preciso falar do episódio 11 para chegar no 12, afinal os dois são muito conectados. Esse evento da debandada de monstros é o plot principal dos dois episódios no fim do dia. E eu preciso dizer também, meus amigos, que é uma coisa que eu já salientei nos outros vídeos, mas eu preciso dizer aqui novamente, o anime deixou as coisas muito
muito mais cômicas do que o normal. O 7 não é literalmente um pau mandado que só sabe se ajoelhar e implorar para o Caim, não, rapaziada. Não, ele é um Lorde Demônio. Não caiam nessa que ele é puramente um plot cômico. Não, ele é uma pessoa bem séria. Claro, ele tem momentos muito cômicos de implorar para o Caim e tudo mais. Sim, ele tem, porque ele é bem engraçado. Mas lembrem-se, ele é um Lorde Demônio, o Rei Demônio. Ele é alguém digno e, claro, meio aterrorizante, digamos assim. Da mesma forma que eu disse anteriormente que eles tiraram, arrancaram, despedaçaram a personalidade do Yuya para o transformar em um alívio cômico, aqui fizeram a mesma coisa com o 7. Em vez de ser um Lorde Demônio com algumas piadas de vez em quando, ele agora é apenas um capacho do Caim que só sabe fazer piada e, claro, trazer comédia para a série. E isso, sinceramente, é uma coisa bem triste, por sinal. Outra coisa também, que é que eu não sei na Light Novel, mas pelo menos no mangá, o Dalmácia não aparece aqui, ele só aparece mais pra frente na obra em outro plot, que inclusive também é um plot que aconteceria no final do episódio 12, mas que não deveria ter acontecido ali de jeito nenhum, meus amigos. Não sei quanto na Light Novel, mas até onde eu vi, nesse plot da floresta, o Dalmácia não apareceria e apenas os 4 Lordes Celestiais. A luta então contra o Aron foi bem diferente também, para ser sincero. Eu entendo que o anime pode ter estendido a luta para fazer drama e tempo de tela, mas aqui não foi nada daquele tipo não. Na verdade, a luta foi bem diferente, se eu preciso falar. Caim encontraria o dragão sem saber que ele era Aron, e então começaria sua luta contra ele sendo bem impressionado para falar a verdade, onde depois de perceber que não poderia chegar perto daquele dragão sem ser envenenado por ele, porque ele tinha um miasma meio preto em volta dele, que claro, era uma magia maligna que corromperia o Caim e tudo mais, o Caim perceberia: eu preciso usar um ataque forte para matar ele e tem que ser a longa distância. Então se lembraria: pô, o Yuya escreveu magias de nível imperador naquele diário, e claro, ele usaria ela agora. Assim, em pouquíssimo tempo de luta e sendo pressionado pelo dragão, o Caim usaria o seu Santo Santuário ou o Santuário Divino para quem ache melhor. E então, em um último clash de magias, o Caim seria o vencedor, aniquilando o dragão junto com a floresta em volta deles. Porém, o Caim sairia dessa batalha extremamente cansado e exausto, onde ele realmente quase perdeu para o Aron, pensando que ainda não tem mana o suficiente e nem é forte o bastante para lidar com um cara desse tipo. E olha que foi apenas um fragmento. No anime parece que foi muito fácil, quem se feriu foi apenas o Hakuyo Gin, mas aqui não, o próprio Caim suou muito para lutar, e sim, ele é muito fraco, mesmo que seja apenas um fragmento, ele quase o derrotou. No anime, eu entendo que eles alongaram e estenderam essa cena para tempo de episódio, para deixar mais dramático, para deixar com mais ação e tudo mais. Isso eu realmente entendo e não acho ruim. Mas o que eu acho ruim é que eles colocaram algumas coisas bem desnecessárias, para falar a verdade, além de que no final da luta, o Caim não estava cansado, não deu sinais de suar nem nada. Foi tipo, o Caim é super poderoso, acabou com o monstro e é isso. Mas não, o Caim ficou cansado e quase perdeu a luta. Além disso, também teve várias coisas bem desnecessárias durante toda a luta que, sério, me incomodaram muito, meus amigos. Primeiramente, ficar mostrando os aventureiros lidando contra monstros toda hora era completamente desnecessário. Nós já sabíamos que eles sim estavam lutando, e isso era mais do que o bastante. Mostrar eles no começo da luta, então quando tudo acabou, era mais do que o suficiente, assim como aconteceu no mangá. No mangá eles apareceram no começo mostrando que sim, eles iriam lutar, e no final mostrando que eles lutaram durante toda aquela noite. Porém, ficar mostrando eles toda hora na tela como um status tipo, agora estão bem, estão mal, estão perdendo e tudo mais, completamente desnecessário. Não era preciso, e isso foi apenas para encher tempo de tela. Tempo de tela que eles poderiam ter enchido de outras maneiras muito melhores, por sinal. Da mesma forma foi com os generais demônios. Eles apareceram apenas quando foram convocados pelo 7. Depois disso, não tiveram mais tempo de tela porque não era necessário aqui. Ficar mostrando eles voando e soltando poderzinho foi completamente inútil e não era nem um pouco necessário, meus companheiros. No fim de tudo, como eu já disse, isso é apenas para conseguir tempo de tela. Por quê? Eu não sei, afinal tinham muitas maneiras bem melhores de conseguir isso.
Mas fazer o que, né? Esse anime já está quase acabado de qualquer forma. E inclusive, depois da luta, os resquícios de Aaron ainda estavam conscientes, tá, meus amigos? O dragão foi derrotado, mas o Aaron, a sua mente, ainda estava lá. Mesmo depois de tudo ter acabado, ele ainda observava e olhava para Caim, descobrindo que ele sim é um apóstolo divino e conhecendo seu nome verdadeiro agora, porque antes ele não sabia disso, onde mesmo depois de perder para Caim, ele ainda conseguiu informações muito úteis sobre o garoto. Ou seja, o Aaron já havia reunido informações para seu próximo encontro, onde ele poderia planejar algo ainda mais tenebroso do que antes. E inclusive, os cavaleiros da capital nem chegaram a ajudar nessa guerra, meus companheiros. A Tifana não estava lá, estava longe. O tempo que eles levariam da capital até Grácia são 5 dias. O Caim chegou lá porque ele se teletransportou no primeiro dia. Porque, bom, eles chegaram muito rápido, por sinal, e diga-se de passagem. Porém, no original, eles não ajudam porque não chegariam a tempo. Na verdade, o Caim acabou tudo isso antes de eles sequer saírem da capital real. Esse é o nível que o Caim estava. E com isso acabado, nós teríamos outros 2 plots nesse final de episódio que, sinceramente, eu não sei por que eles fizeram esta merda terrível. Que seriam os plots do Caim ganhando território e do Seth traindo a sua esposa. E, meus amigos, eles não são imediatos assim e nem são tão curtos assim, tá bom? Primeiramente, depois de tudo isso acabar e essa luta contra o Aaron acontecer, o Caim não iria ficar tranquilinho com seus pais, com seus amigos, ele iria ir para a igreja se encontrar com os deuses, o que ainda faz parte sim desse arco. Com os deuses, ele confirmaria que sim, aquilo era um pedaço de Aaron e que o selo provavelmente já está muito enfraquecido, ao ponto de ele conseguir tomar consciência novamente. Eles diriam que a bola de cristal onde o Aaron foi selado foi quebrada em vários pedaços. Os maiores ficaram em posse do Yuya, enquanto alguns desses foram escondidos em lugares do mundo, onde humanos não poderiam chegar normalmente, para que, é claro, eles não emergissem de novo. Porém, infelizmente, não é impossível coletar todos os fragmentos dele, ou seja, os fragmentos mais finos que foram perdidos pelos deuses, podem sim ser coletados e juntados por monstros ou pessoas, e assim ajudando Aaron a se reerguer novamente, o que pode ter acontecido com esse dragão no caso. Onde não é apenas isso, isso nos mostrou que o selo está muito enfraquecido e Aaron está praticamente quase desse lado. Tudo que ele precisa é juntar os cristais para recuperar o seu poder, e deixar que ele faça isso seria uma coisa catastrófica, e assim o Caim teria a missão agora de encontrar todos os pequenos fragmentos e destruir todos eles, para evitar que o Aaron se junte novamente. Então sim, em vez de mostrar o Seth traindo a esposa ou o Caim rushando pra caramba em destruir uma cidade inteira praticamente no anime, eles poderiam ter metido essa cena. Essa cena como final seria incrível, porque daria um gank, daria um plot para uma próxima temporada talvez. Não era necessário rushar 2 plots, 2 arcos inteiros em 10 minutos. Não era necessário, eu não sei por que eles fizeram isso. Então agora, com isso dito, o Caim se tornaria um visconde, ganharia um território e 50 moedas de platina para o ajudar a gerenciar esse novo território. Onde, em geral, a explicação do anime foi um resumo. Um resumo do resumo do resumo do resumo, porque foi muito rápido isso, meus companheiros. E olha, eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu falo apenas sobre esse acontecimento que foi muito bom, por sinal, cara. Esse acontecimento, esse arco inteiro é muito da hora, porque foi a primeira vez no anime onde o Caim praticamente, claro, matou outros humanos. Foi muito pesado, o Caim matou, torturou e vendeu pessoas nesse arco. Então eu recomendo muito que, se você não viu esse vídeo ainda, vá lá ver depois desse vídeo aqui, que ficou muito bom, por sinal. Mas para dar um contexto a este vídeo, eu vou contar mais ou menos o que aconteceu durante esse arco, que eu nem sei porque o anime colocou isso, porque não era nem um pouco necessário. Eles colocaram um arco inteiro rushado em 5 minutos, completamente sem sentido isso. Drintry é basicamente uma cidade perto de uma floresta com muitos monstros, além de ter dungeons por perto dela, e por isso muitos aventureiros visitam a cidade, sendo conhecida como a Cidade dos Aventureiros. A guilda lá é corrupta junto com a igreja, onde eles fazem o que querem claramente, e nenhum outro nobre durou ou sobreviveu tempo bastante para assumir cargo da cidade completamente. Quando Caim foi pra lá, ele foi atacado pela guilda, e até mesmo os altos escalões da guilda debocharam dele, o que fez ele simplesmente explodir tudo em seu caminho, derrotando todos e mostrando quem é que manda naquela bagaça. E claro, adestrando os caras, porque o Guildmaster ficou com o p na mão depois disso. Depois, ele iria ir para a igreja e cortaria a taxa de dízimo, já que ela estava muito alta e era praticamente um roubo para com as pessoas. E claro, com o Caim fazendo tantas coisas assim, as pessoas que estavam no poder ficaram muito irritadas e planejaram matar ele ou se livrar dele de uma vez por todas. Durante o seu
seu tempo na cidade, o Caim teria feito amizade com um restaurante familiar, sendo um casal com uma filha, onde os vilões sequestrariam essa família que virou amiga do Caim para os usar como reféns e conseguir o que queriam do nosso jovem protagonista. Caim, é claro, os salvaria, enquanto mataria a maior parte daqueles que invadiram a sua casa, enquanto torturava os mandantes desse assalto. E no fim de tudo, após limpar toda a sujeira e, claro, pessoas podres que estavam tentando matar, ele venderia os restantes como escravos para uma caravana. E foi basicamente assim que Caim limpou o Drintre, meus amigos. Ele explodiu a guilda, cortou os dízimos da igreja e matou todo mundo que tentou matar ele. Então sim, foi uma coisa bem radical e bem diferente do que o anime mostrou. O anime mostrou tipo o resumo do resumo do resumo, onde inclusive no anime o rei falou que o Caim poderia escolher o território que ele iria governar, mas na verdade, no original, o rei deu esse território para Caim justamente porque era tão ruim assim. Ele originalmente queria que o Caim colocasse o território em ordem e por isso que ele deu esse território ao Caim. Ou seja, não é questão de, e você pode escolher o que quiser. Não, ele deu com isso já em mente, que o Caim iria fazer isso em primeiro lugar. Onde depois disso, o Caim pediria para que Seth investigasse para ver se ainda tem algum remanescente, alguém que quer vingança contra ele. E então ele conheceria o Dalmácia pela primeira vez. Então sim, apenas agora o Dalmácia apareceria. E sinceramente, esse mini arco do Caim Visconde é tão bom e tão rico em coisas que não merecia nem um pouco 5 minutos. No mínimo, sinceramente, no mínimo, 2 episódios valeriam. 2 episódios fariam muito bem para esse arco e daria um ótimo encerramento para a série. Isso é claro se a série não ficasse tacando filler a cada 5 segundos, né? E então depois disso, não veria imediatamente o arco do Seth não, meus amigos. O Seth não iria trair imediatamente. Agora teríamos outro arco. Alguns capítulos a mais vão cair cuidando das coisas, sabe? Cuidando do território, voltando para a escola, falando com a sua família e amigos, sabe? Um slow life bem tranquilo. E então, o Seth apareceria pedindo ajuda a Caim, porque ele traiu a esposa e ela está muito irritada com ele. Onde não foi uma coisa tão simples como ele aparecer na frente do Caim, ela aparecer também, ela perguntar, ele tá certo ou não? Aí o Caim fala, tá errado, e ela leva ele embora. Não foi assim que aconteceu e nunca ia ser assim que aconteceu. Não é uma coisa tão simples, onde inclusive, nesse plot, o Dalmácia quase morreu, meus companheiros, porque ele foi falar com a Lefane e ela quase matou ele de tanta raiva que ela tinha. Então sim, não foi um plot tão rápido assim ao ponto de que 5 minutos resumiriam ele em um jardinzinho tomando chá. Não foi assim que aconteceu. Onde, inclusive, se vocês quiserem, eu poderia fazer um vídeo apenas sobre esse plot, hein? Eu acho que seria bem da hora e interessante, mas me digam aí o que vocês acham nos comentários, tá bom? E então, novamente, eu venho repetir para vocês, meus amigos. Esse anime cortou, rushou e mudou coisa pra caramba. O começo dele foi bem bom, pra falar a verdade. Eu não vou mentir aqui, isso é verdade. O começo foi muito bem adaptado. Não foi tipo uma adaptação 10/10. Não foi bem assim porque o mangá ainda assim estava melhor. Mas o anime estava bom, estava sendo normal, digamos assim. Porém, eu não sei porque isso não foi tão ruim assim, cara. Não sei o que deu no diretor, ou na agência, ou no estúdio. Não sei o que aconteceu. Mas esse final, meu amigo, simplesmente decepcionante, cara. Eu esperava mais e fiquei bem decepcionado com esse resultado. Mas e você? O que você acha sobre isso? Comenta aí porque eu quero sim saber a sua opinião, porque eu fiquei bem triste. É foda. E aproveita que você já está aqui e já se inscreve no canal, meus companheiros, para ficar por dentro dos próximos lançamentos e, claro, olhar aqueles que já foram postados. Afinal, eu tenho muito vídeo que eu sei que você vai acabar gostando. Deixa o seu likezão também que me ajuda muito, porque o seu like e a sua inscrição me ajudam e me apoiam profundamente mesmo. Então, deixa o seu like, se inscreva e agora eu me despeço de vocês. Aquele abraço, um beijo e eu fui.